Olá, meu povo! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o amor do pai. Como que o pai demonstra amor, que é diferente aí da mãe, né? Então a gente vai falar com o Paulo Pimon, maravilhoso, né? Uma referência aí que eu gosto muito. E eu e muita gente, né? Então vamos entrando, que vai ser uma conversa bem legal. O Paulo vai se atrasar um pouquinho aqui, mas já já ele chega. E aí, gente? Vamos entrando aqui. Dá um tempinho pro pessoal entrar. Me contem aqui como que vocês estão. Oi, Thiago. Tudo bem, querido? Pio, Dani, Tati, querida. Deixa eu tirar esse filtro aqui. Vamos lá, gente. Falar um pouquinho da força do pai, né? Como que vocês estão com Dia dos Pais aí domingo? Como que tá o coração de vocês? Me contem. Tão felizes, tão tristes, tá pesado, tá leve? Conta um pouquinho como que tá aí. Ou se é um dia indiferente, não vai mudar nada. Que não, difícil, né? Ser assim, mas enfim. Como que tá o coração de vocês aí para esse Dia dos Pais, daqui a 2 dias, domingo? Me contem. Vamos entrando. Tá pesado, Pio? Ai. Qual que é, Marcele? Não entendi. Tá leve, tranquilo? Que bom. Gente, a força do pai, né? A força que a gente fala muito aqui da procrastinação, da ação, de ir pro mundo, de ir pra vida, né? O tema vai ser o pai, né? Como que o pai ama? Por que gera tanta frustração a relação com o pai? Para a grande maioria, né? A gente vai explicar como é essa diferença do amor do pai com o amor da mãe. Por isso que a gente cria umas expectativas ali que na verdade não é a forma que o pai mostra o amor pro filho, né? E aí o Paulo tem bastante repertório aí para falar sobre esse assunto. A gente vai esperar ele entrar e o Paulo é uma referência, gente, pra mim, pra muita gente, né? Quem conhece ele sabe, é um dos que eu não perco stories aqui. Ele é um esposo, ele é super pai aí, e ele vai falar um pouquinho pra gente da diferença desse amor. Mas antes, eu quero falar pra vocês sobre essa força, né? Me perguntaram o que é a força do pai, em quais campos da vida que essa força acaba atrapalhando de alguma forma. E, gente, pode ser em todas, né? Cada um vai reverberar de alguma forma a falta que o pai ou a mãe faz, tá? Então, principalmente, tem dois, né, pilares principais aí, que é relacionamento, né? Dependendo de que lugar que tu tá, se tu tá ocupando lá o lugar do pai, a tua raiva do pai, enfim. O dinheiro, afeta o relacionamento, afeta os teus projetos, porque tu não tem força, né? Então, às vezes a gente tem alguma mágoa lá do pai, no lugar a gente quer ocupar o lugar dele, né? E aí o que acontece? A gente fica cansada, né? Quer fazer o papel daquele pai que não estava presente. Então, muitas vezes a gente tá ligado, acha que não é a filhinha do papai, mas aí que é, né? E a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Então, vamos entrando, né? Senão eu já vou começando o assunto aí e acabo atropelando as informações aí, tá? Então, eu vou segurar um pouquinho, senão eu vou passar a ordem aqui do que é para fazer. O Paulo já chegou aqui. Gente, já vão mandando o encaminhar ali da live para as pessoas, tá? Vocês vão gostar muito do que vai ter aqui hoje. Vamos aqui. Oi, oi! Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom te ter aqui.
Gente, quem não conhece, já segue. Não precisa nem escutar, já segue. Porque tem muita informação, né? O Paulo trabalha muito aí com o masculino. E isso eu É. pensei nele quando eu pensei em pai, né? Força do pai do masculino, não tinha como pensar em outra pessoa. Que bom que tu aceitou o convite, estou muito feliz, né? Como É, sempre. inclusive estou aqui no quarto do meu filho, ó, os, Uhum, os gibis da Marvel dele, uhum, uhum. E eu tô aqui para no inspirar escritório do para meu nova pai noite. também. Tô em Floripa, que eu vim visitar eles, né? Ah, que E Dia legal. dos pais eu venho, Dia das mães, Dia dos pais são os dias que eu venho, tô aqui meio improvisada, mas estamos aqui. Que bom, vamos nos encontrar amanhã presencialmente, Ah, né, Lu? então, tô tão ansiosa, meu Deus, doida para ver vocês todos lá. Tô bem empolgada para amanhã, curso. Eu nem sei o Que que vai ter, bom. eu só vi todos vocês lá assim, não tem como perder, vai Vamos, ser. né? Eu moro na Minha. Vargem Grande, meus pais aqui na Vargem Grande, do lado de casa. Todos vocês Ah, juntos, não uau! existe opção de não ir, né? Aí Aham, eu, aí eu com vou lá amanhã. certeza. Com Uhum. certeza. Gente, então, olha, lembra de mandar aviãozinho para todo mundo que vocês conhecem, tá bom? Essa, com certeza, é uma daquelas lives que é de utilidade pública. São conhecimentos que a gente quer passar aqui para vocês que são tão essenciais para a nossa relação com nossos pais, né? Tanto para o relacionamento com a mãe como para o relacionamento com o pai, que a gente sabe, né, pelo nosso trabalho, né, Lu, que o relacionamento com os pais é a base que a gente estrutura toda a nossa psique e que vai influenciar e comandar a forma com que a gente se relaciona no mundo e com as pessoas e com as coisas, Uhum. né? E Então, meu aí? nome é Paulo Pimon, eu sou psicólogo de formação. Então, sou constelador familiar também. Eu sou um dos criadores do que era o Instituto IP Roxo, hoje é o Raízes Instituto, que Ai, eu nós vi. estamos há 14 anos trabalhando com constelações familiares através de cursos, formações. E eu criei um programa de desenvolvimento masculino chamado Homem Inteiro. Na verdade, eu sou um psicólogo que sou especialista em homens, né? Eu, eu costumo dizer, apesar de ser heterossexual, eu gosto é de homem. Isso. Eu E fiz eu o fui. homem inteiro para as mulheres, né? Aham. Então, E eu a- gosto mesmo é de trabalhar com os homens. Mesmo quando eu trabalho com as mulheres, eu tenho os homens no meu coração, assim, porque eu vejo que existe uma necessidade muito grande. As mulheres já faz tempo que elas buscam muito o autoconhecimento, a transformação, e os homens estão engatinhando nesse processo, né? E tem algumas coisas que, na verdade, nesse meio do caminho, distraem os homens do caminho que eles precisam seguir. E aí eu mostro para os homens o que é o caminho de desenvolvimento do próprio homem. Porque a gente vê que grande parte, eu acabei percebendo, né, com o crescimento do movimento para os homens, que grande parte desse movimento é ainda inspirado no movimento feminista, né? Uhum. Então, a grande parte do movimento para os homens tem a ver com despertar o feminino do homem, como se despertando o feminino do homem ele fosse se tornar mais humano e mais desenvolvido. Isso acontece nos Estados Unidos desde a década de 60, desde a década de 70, e nós já vimos que esse caminho de tentar desenvolver o feminino do homem não funciona. As pessoas ainda não se deram conta disso, mas não funciona, porque não é esse o caminho para o desenvolvimento do homem, né? O caminho do desenvolvimento para o homem, do homem, é que ele aprenda, ó, tem homem inteiro na área aqui. Então, o caminho de desenvolvimento para o homem é justamente ele se encontrar e se reencontrar com os recursos do masculino e poder ter uma direção clara para onde levar aquilo que ele tem de mais precioso para o mundo, Uhum. né? E E aquilo são que o homem polarizações tem de mais tão diferentes. precioso é o seu masculino. Uhum. É, eu lembro que foi uma coisa que me chamou muita atenção no meu curso,
quando faz essa separação dos homens do curso com as mulheres e a energia completamente. A partir daquele dia, fez uma diferença gigante, né? Que tu consegue ver. E, e querer que eles sejam iguais, não existe. Quando tu vê essas duas, tipo, os homens todos, né? Rígidos, assim, fazendo um jogo com a mão, e as mulheres dançando uma ciranda. E querer que seja todo mundo igual, não existe isso. E tu olha, tem beleza lá e tem beleza aqui, né? E precisa ser reconhecida essas belezas. E é isso que E o que atrapalha, não ver a é, beleza do outro lado e querer. Gente, o cara vai sentar de perna aberta no ônibus porque ele é espaçoso, ponto. É a energia masculina, né? Isso precisa ser é, respeitado. E não vai querer que ele cruze, né? Sentar que nem a mulher ali, é diferente. E aí, não uhum. sei, eu não sei, eu não consigo olhar e que, assim, ser olhar esses movimentos, né? E as pessoas não conseguem enxergar que existe essa diferença e que é um complemento um do outro, né? E aí nesse dia foi muito interessante porque o meu pai às vezes xingava, enfim, e eu achava, não gostava que ele xingasse, né? E eu voltei, foi no dia desse curso, que era o módulo do pai, né? E aí tava tendo o jogo do Havaí e tava ele ali xingando. E eu fiquei achando tão bonito. Eu Um olhar completamente novo para ele. Gente, como que pode? Eu já olhei Ah, assim, ele. Não, olha, ele tá no masculino. Eu que não via. Eu que queria que ele é, fosse diferente, né? Queria que fosse que nem a minha isso, porque mãe, mais delicada, é, né, Paulo? Que é o isso que a que gente se o, frustra, né? o que mudou em ti foi o teu olhar para ele, né? Aquilo que tu vê. E isso que é tão precioso. E a live de hoje eu espero ajudar as pessoas a justamente enxergar algo diferente no pai. Isso Uhum, não quer dizer que o pai vai mudar. Isso não uhum, quer dizer que você vai mudar. Não tem a ver com gostar ou não de xingamento ou achar uhum, grosseiro ou não. Tem a ver com encontrar a, onde está a alma dele. Quando você enxerga a alma do pai, você começa a enxergar o amor dele. Mas para enxergar a alma dele, talvez você precise. Sabe, uma das coisas que a gente trabalha é isso, né? Que você precisa abandonar a doutrinação que você teve da sua mãe em relação a ele. Muitos de nós, porque a vida começa na mãe, né? A vida começa dentro da mãe, nós somos muito fiéis à mãe. E nós uhum, somos doutrinados por ela, não necessariamente de forma intencional, né? uhum. Não necessariamente de forma intencional, mas nós somos doutrinadas pela mãe a enxergar o pai pelos olhos dela. E Sim, nos dá quando a gente consegue tirar essa venda dos olhos e encontrar o pai por aquilo que a gente é, mesmo que ele não mude uma vírgula, a gente enxerga o amor. Hein, Paulo? Às vezes no atendimento, eu gosto quando a pessoa já vem queixando o pai, perguntar, mas o que que ele te fez? Aí ele, ele traiu a minha mãe. Não, mas pra ti, aí a pessoa não consegue dizer o que que fez pra ela. É. Mas o que que ele te fez? Não, é que ele abandonou minha mãe. Não, não, mas pra tua mãe é outra coisa. Eu quero saber pra ti, o que que ele fez exatamente que tu tá assim. E a pessoa não É. consegue às vezes achar Às algo. vezes essa sutil diferença, né, Luciana, que muda tudo. Tipo, meu pai me abandonou, né? A ferida do abandono do pai. E aí, quando você percebe que não, o pai ele teve um problema, os pais tiveram um problema de relacionamento. E Uhum, ele foi embora, ele saiu de casa. Agora, isso é experimentado pela criança como um abandono, mas é ressignificado no momento que tu vê que o problema foi a relação dos dois. E você está de fora disso. Não foi com você. uhum. Não foi com você. Foi um problema dos dois, da relação conjugal. E aí você começa a dar passos atrás, digamos assim, para se distanciar da relação conjugal dos seus pais. E aí você começar
a enxergar com outros olhos isso aí. Hum, né? Então, se a gente vai falar do amor do pai, a gente precisa falar, né, Lu, do que é, do que é esse amor parental. Porque existem vários tipos de amor, é claro, né? A gente sabe que de uma forma bem espiritual, tudo é amor, né? O Uhum. amor é tudo, o amor é o divino, mas existem vários níveis desse amor, várias formas de amar, e o amor parental, ele é muito importante, ele sim, ele se expressa de duas formas, assim como tudo na vida se expressa através do materno e do paterno, do feminino e do masculino. Muitas vezes esse feminino e masculino estão integrados, outras vezes eles estão bem distintos, né? E a gente tem a experiência, a primeira experiência do amor, a gente tem com a mãe, tanto homens como mulheres. E como que é o amor da mãe? Como é uma Servir, delícia, né? É uma delícia. antecipar as necessidades, né? Eu, como bom filhinho da mamãe, eu vivia grudado nela, né? Eu grudava mesmo nela. Eu ficava o tempo que eu podia, eu estava no colo dela. Eu lembro eu era o menorzinho da minha família, né? Fui o quarto, não fui o caçula, porque depois de 7 anos veio a minha irmã. Mas durante aqueles primeiros anos de vida, eu era o pequenininho, o caçula durante o tempo, então eu vivia grudado nela, e eu vivia grudado na orelha dela, eu adorava ficar, né, com ela. Então, porque o amor da mãe, a- por mais que a mãe seja ocupada, e tem um monte de coisas também que ela faz, ela está sempre realizando, sempre organizando e tal, mas quando você chega nela, a mãe, ela é um amor de acolhimento, né? Ela ela representa esse lugar seguro, esse lugar, o conforto, né? Não é à toa que eu sempre digo para as pessoas, né? Quando a gente trabalha nesse processo de transformação e tal, as pessoas sempre dizem, né, no universo do coach, do desenvolvimento pessoal, você precisa sair da sua zona de conforto. Só que por que é tão difícil sair da sua zona de conforto? Porque zona de conforto é o colo da mãe. Então, a gente às vezes quer sair da zona de conforto, mas a gente não se dá conta que ao sair da zona de conforto, é como se na alma experimenta como se eu estivesse negando o amor da mãe. É como se eu estivesse me separando da mãe. Separar da mãe é um processo muito dolorido, porque lá a mãe, imagina uma imagem muito, eu costumo falar isso, né? Uma imagem do amor materno é aquela galinha que abre as suas asas e acolhe todos os pintinhos embaixo, né? Então ali é protegido, ali é quentinho e ali é seguro. Esse é o amor da mãe que a gente está acostumado, né? Faz sentido, Lu? Quem não, quem não tem boa percepção aí da mãe, boas experiências, enfim, pode se imaginar no útero, então, onde ali é seguro, ali é quentinho, ali é gostoso, ali tem nutriente. Então, às vezes, não um colo físico, mas lá no útero também serve, tá? Se não consegue te É, imaginar ali ainda, se imagina lá na barriga da mãe. Lá é seguro, lá é quentinho. Lá é tudo isso que a é, gente está falando. é claro que nós estamos falando aqui de forma geral, né, Lu? Porque Uhum. existem muitas experiências individuais com a mãe, digamos assim, que não é exatamente dessa forma, né? Muitas pessoas tiveram uma mãe bastante dura e fria, uma mãe pouco afetuosa. Mesmo assim, no universo da nossa estrutura psíquica, que é formada ao longo de gerações e gerações, milênios e milênios, é isso que está incrustado no que a gente chama de inconsciente coletivo, né? Ou a O consciência arquétipo da mãe. do clã, né? O arquétipo da mãe é esse. Uhum. Então
muitas vezes a mãe mostra todo esse amor afetuoso e cuidadoso, um olhar que está sempre atento para as nossas necessidades. Sim, e é um olhar e uma disposição para atender e suprir as nossas necessidades. E o momento onde isso mais acontece é quando nós somos bebês, né? E num processo natural de desenvolvimento, a gente se desenvolve à medida que a gente vai ganhando autonomia. Autonomia significa eu assumir a responsabilidade por atender às minhas próprias necessidades. E o que que acontece? A gente vive numa estrutura familiar hoje, e crescemos numa estrutura familiar, onde a principal marca, digamos assim, das estruturas familiares hoje é a ausência paterna, né? É o que todo mundo fala, não pode não ser a sua experiência específica, mas eu sempre volto nas lives a falar disso, né, Lu, que a Revolução Industrial principalmente tirou o pai de casa de certa Uhum. forma, até a relação do homem com o trabalho se tornou uma coisa tão pesada, tão estressante, que é como se o homem tivesse perdido a sua alma nas fábricas, Uhum. no processo de produção Uhum. industrial, né? Porque até então o trabalho do homem era extremamente conectado com a natureza, os filhos participavam, viam o pai trabalhar, viam o resultado do trabalho do pai, mesmo que ele passasse dias fora caçando, por exemplo, quando ele voltava, ele trazia nos ombros o resultado do seu trabalho, e todos Uhum. compartilhavam disso. Então o pai estava muito presente, mesmo que ausente, porque eles Uhum. continuavam comendo a carne que o pai tinha deixado, mesmo quando o pai sai para caçar, entendeu? Então Uhum. continua muito ali presente o pai na lavoura, nos aprendizados. Depois o filho aprendia o ofício do pai, né? E continuava ali. O pai estava presente nas habilidades que ele tinha desenvolvido no filho. Então ele sempre muito presente, muito presente. A Revolução Industrial é que criou uma profunda cisão nessa estrutura. E mesmo, mas falando de alma, a gente sabe de inconsciente coletivo, de estrutura arquetípica, ainda o pai, ainda a Revolução Industrial é muito recente, né? Uhum. Ainda carregamos o arquétipo paterno como exemplo dentro da figura do pai, né? Desse homem que nos deu a vida ou aquele que exerceu a função paterna. E o amor do pai como é? Agora Uhum. vamos falar do amor do pai? Vamos. Se deixar, eu fico falando aqui, Lu, me interrompe aí. O amor também é aquele que está ali, né? Servindo, antecipando, quentinho, conforto. E a gente se frustra com o pai por quê, Paulo? O que que acontece aí? Que a gente espera a mesma coisa do pai aí e aí se frustra. É, exatamente. A primeira coisa é essa. A gente vai para o pai, né? Vamos pensar assim, psicologicamente, a gente nasce sem nenhuma estrutura psicológica, né? Sem o reconhecimento do eu. Então, a gente nasce psiquicamente nesse sentido no sentido de consciência de quem nós somos, sem consciência nenhuma de quem nós somos. Ou seja, nós apenas somos uma extensão da mãe. Hum? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai nos reconhecendo em relação à mãe, aos poucos, e principalmente esse reconhecimento do eu separado da mãe vem quando a gente começa um contato com uma terceira pessoa chamada pai, né? Que aqui a gente vê que não. Depois a gente fala um pouco sobre essa grande ferida da ausência, mas nem sempre. E a gente vai falar como ausência, muitas vezes a gente encara como ausência aquilo que é apenas uma distância. Então, o pai é um ser à parte dessa relação simbiótica, né, que existe da criança, do bebê não se reconhecer como um ser separado, né? Ele se reconhece na mãe como extensão da mãe e aos poucos
se reconhece em relação à mãe. E vai começando a se estruturar o eu. Mas o eu só se estrutura de verdade como um ser independente quando ele consegue reconhecer essa terceira figura que é o pai. Uhum. Né? E aí o pai, percebe, a primeira característica do pai é justamente ser um terceiro nessa relação. Ele é um ser à parte dessa simbiose. Então, como um ser à parte, ele é naturalmente mais distante. Naturalmente, em primeiro lugar, ele é distante, ele é fora dessa simbiose. Então, é muito mais difícil a gente enxergar o pai. É muito mais difícil nós olharmos para o pai. É muito mais. Exige para nós um caminho mais longo para chegar ao pai. E aqui a primeira característica, né? Porque o amor paterno, eu sempre vou dizer isso, o amor paterno ele é distante, porque nós experimentamos assim. Nós experimentamos e é necessário que seja dessa forma, para que a gente possa, ao caminhar em direção ao Pai, a gente está se descolando da mãe. E a gente está se reconhecendo cada vez mais como um eu à parte, um eu inteiro, né? Digamos assim. Mas, né, preciso alcançar esse amor do pai, enquanto o amor da mãe ele está ali presente, totalmente disponível a atender as nossas necessidades. O amor do pai é algo que nós precisamos conquistar. O olhar do pai é algo a ser conquistado. O amor do pai nos move em direção a conquistar o reconhecimento, conquistar a apreciação. O amor do pai é conquistado, não é dado de graça. É como se o amor da mãe fosse incondicional e o amor do pai fosse condicional. Eu até tenho essa pergunta aqui, que foi uma seguidora também que, no atendimento, ela falou: eu sempre busquei agradar meu pai, ele nunca me viu. E é uma queixa comum, né? Comum, extremamente. Muito comum. Uhum. Que né, vai de encontro a isso. A E isso conquista. causa. É claro que a gente carrega feridas enormes, né, Lu? Quando a gente procura esse amor e a gente não encontra o olhar do pai. Uhum. Agora, uma das primeiras coisas que precisa ser investigado, né, Lu? E cada um precisa fazer essa investigação interna, é se eu não encontrei o olhar de reconhecimento do pai, se eu não encontrei com o amor dele, porque eu ainda estava na expectativa de ter o mesmo olhar da mãe. Uhum. E não é que ele não estava ali, não é que ele não deu o reconhecimento, mas é que ele não dá da mesma forma que a mãe. Uhum. Então, o amor do pai, por todas essas características que a gente está falando, é um amor mais distante e mais frio do que o amor da mãe. É um olhar, nesse sentido, o olhar masculino, paterno, é um olhar de: será que você merece o meu reconhecimento? É como um olhar meio desconfiado, entendeu? E é um olhar desconfiado, mas é um olhar de amor. Por que é um olhar de amor? Por causa daquilo que ele provoca em nós. Ele Uhum. provoca esse movimento de conquista. Ele provoca esse movimento em direção ao merecimento. Né? Tu fala bastante de merecimento, né? As pessoas sempre te perguntam sobre isso, né, Lu? A gente aprende isso também com o pai, né? Uhum. A gente aprende com esse olhar do pai a que não é que eu nasci merecedor, eu conquisto o merecimento através da minha dedicação, do meu esforço, da minha evolução, do estar sempre, sabe? Existem esses dois aspectos. E é por isso que é tão importante essa experiência do amor materno e do amor paterno, porque no amor materno
nós criamos uma estrutura psicológica onde eu sou aceito e amado do jeito que eu sou. Isso é o amor materno, quando eu experimento o amor materno. Mas quando eu experimento do amor paterno, junto com isso, eu digo, tá bom, eu sou aceito e amado do jeito que eu sou. Mas isso não é o suficiente. Não Então, é, eu não estou pleno com isso. Eu não estou pleno no amor da mãe. Eu estou, além de ser aceito e amado, além de me aceitar e me amar do jeito que eu sou, eu também estou sempre em evolução, em busca de algo. e isso, Paulo, essa busca por essa aprovação do pai acaba fazendo também ir além, né? Eu vejo isso por mim Exato. aqui, várias vezes que eu achei que agora vai vir um elogio e não vinha. E isso fazia, agora eu vou mais um pouquinho e mais um pouquinho para ver se vem. E é uma forma também de tu se sentir pulsionado para o mais, né? Que é a força que o pai traz de empurrar, tá? Olha só, até tá bom, mas ainda, né? E aí fica essa busca por Até achar tá que bom, mas podia um ser reconhecimento. melhor, né? Até tá bom, mas podia ser melhor, né? Tá bom, mas assim, vamos lá. Aí tu, agora vai vir o elogio. Fiz meu melhor, né? E não vem. Aí tu fica nesse impulso, né? E na Exato. forma que o pai ensina de. Não é a competitividade, não sei qual é a palavra. É impulso mesmo, né? De um pouco. Impulso, essa gana, né? O sangue nos olhos que a gente fala, né? Que exige tanto no sucesso. Esse sucesso exige e a prosperidade exige dedicação, né? Então, o meu filho está com 11 anos, né? E ele está começando nessa história de, claro, ele vê o pai fazendo atividade física e tudo isso, né? E agora Uhum. ele começou nessa, ele ainda não entrou na adolescência, ele está ali na pré-puberdade, a, mas ele começou a se despertar para o querer ser forte, né? Ele quer agora desenvolver o corpo dele, ele descobriu essa. E é muito legal. Daí eu coloquei uma barra aqui no quarto dele, daí ele tá lá, né? Esses dias eu vi ele fazendo, ele conseguiu fazer quase 3, assim, né? Eu disse, putz, que massa, filho. Faz aí agora esticando os braços. Porque ele tava assim, né? Fazendo assim, ó. Fazendo assim. Daí eu digo, agora faz esticando os braços, indo até lá embaixo. Ele disse, eu não sei, eu não consigo ainda, sou fraco, mas vai, tenta. É. Então essa coisa, às vezes a gente julga o amor do pai como distante, como frio, como nada tá bom pro meu pai. Nada tá bom pro meu pai. E a gente não enxerga que existe um amor aí por trás. Um amor de que quando ele te empurra para o mais, ele tá te preparando para um mundo que você vai encontrar. Como diz o Rock Balboa, né? O mundo é um lugar sujo, difícil e vai te derrubar várias vezes. E não importa quantas vezes o, a, quantas vezes você vai cair. O importante é se você vai Levanta. levantar Uhum. e continuar em frente. O Paulo disse que meu áudio tá baixo. Tá baixo para ti aí também, Lu? Não. Tá normal. Tá normal? Estranho. Aqui Tá. tá. Eu tô aqui com fone de ouvido, então era para estar bom. Aqui tá Então tá. normal. É, é só para uma pessoa. Tá bom. Mas ficou claro, gente, isso. A gente muitas vezes, por não compreender o amor do Pai, o que acontece é que a gente afasta ele do nosso coração. E aí, né, Hum. Paulo, lembrei de uma história que eu não sei onde é que eu vi esses dias que alguém, enfim, os pais se separaram, aí a criança foi morar com a mãe, e para a criança estava tudo bem, a distância do pai. Mas de tanto todo mundo falar que. Foi uma seguidora mesmo que relatou isso. Que falou que ela foi para ela, estava tudo bem, essa distância com o pai. Mas de tanto todo mundo falar. Ele te abandonou, tadinha dela, tadinha. Aí bota o rótulo.
Aí ela tem que sentir aquilo porque todo mundo queria que o pai estivesse perto, mas ela estava bem com aquela informação. Ela tinha percebido dentro, né, da capacidade dela, mesmo como criança, que era necessário, que ela foi morar em outra cidade com a mãe e que para ela estava tudo bem. Mas com o rótulo de que todo mundo falando que tadinha dela, aí ela se sentiu obrigada a sentir aquele sentimento que todo mundo disse que ela tinha que sentir, né? Então é muito mais é, A o, o cultural, digamos assim, pais né? dão conta, né? Os filhos dão conta do que os pais dão conta, né? Então, quando os pais não estão dando conta ali das suas situações, os filhos acabam carregando, né? Então, é muito mais um reflexo do que os pais estão vendo e estão lidando entre si do que o filho em si, né? E aí, Uhum. dá-lhe terapia, né, Paulo? Dá-lhe terapia. Ah, dá-lhe terapia. Boas terapias, né? Foi tu que Porque tem, falou, né? Não sei de quem que é a frase. O pai tem sucesso quando o filho paga as próprias terapias, alguma coisa ah, assim. foi o próprio Freud que dizia isso, que a gente teve sucesso enquanto pais quando o filho pode pagar a sua própria terapia. Uma, Sim. uma das coisas mais certas, né, da paternidade, eu que sou pai de dois, eu sei muito bem, é que a gente é imperfeito e a gente vai causar feridas na vida dos nossos filhos, né? Uhum. Eu não tenho nenhuma ilusão de que meus filhos vão passar ilesos pela minha mão, sabe? Eu já deixei muitas marcas neles que eles vão ter que lidar com isso, né? Na sua vida adulta, nos seus relacionamentos, eles vão ter seus desafios às vezes porque a criança não enxerga mesmo o amor do pai. Ela não enxerga. Às vezes enxerga, às vezes não enxerga, às vezes enxerga e não enxerga. Meu filho está chegando ali, né, na pré-adolescência e tal, e é incrível assim como nas nossas conversas e nas nossas discussões, quando é um tema difícil e que ele não quer aceitar, né? Ele se fecha completamente, ele se fecha completamente, ele acredita numa verdade na cabeça dele e tudo que eu falo tá errado. Quem já não passou por Pai de isso? cada filho, né? Tu vai fazer a mesma coisa para dois ao mesmo tempo, um vai ter a percepção, a outra percepção, e tu não tem esse controle, né? É, Então vai ter que a, lidar La, aí com a, La, a Ladine fez uma pergunta interessante aqui, olha só, Lu, ela disse, e quando é a mãe que assume esse papel e o pai é mais protetor? É muito interessante, né? Existe uma diferença que a gente precisa ficar bem claro aqui entre o amor materno e paterno. Porque muitas vezes a gente. O que que acontece? O pai, em geral, de forma geral, o pai, por ser um ser do sexo masculino, ter todas as características, o corpo, a força física, esse contato, quando a gente consegue ir para o pai, a gente sente a, um tipo de segurança e de proteção que, que, que fica registrada no corpo, né? Esse tipo de segurança e de proteção, quando a gente é criança e frágil, e a gente sente esse tipo de segurança e de proteção do pai, porque a gente sente a força, né? Eu digo que uma das brincadeiras mais importantes para o pai fazer com o filho é de fazer de briguinha na cama, né? É de luta mesmo. Porque aí, chegou uma hora que a minha filha também, ela entrava nessa da briguinha na cama e tal. Porque o que está acontecendo ali? Nesse contato físico com o pai, o testar a força do pai, é muito importante porque ao testar a força do pai, a criança se sente protegida e segura do quê? Das ameaças do mundo externo. Sim, e isso para muitas pessoas tem uma estrutura psicológica frágil porque nunca teve isso, nunca Uhum. pôde sentir a presença, a força desse corpo masculino,
paterno, né? Hum. Então, é necessário, muitas vezes, anos de terapia para conseguir encontrar a constelação familiar. Eu acho que é uma abordagem terapêutica que, que equivale a anos de terapia, né? Muitas Uhum. vezes, porque ali a pessoa experimenta, muitas vezes. Eu venho do psicodrama também, né? Onde Uhum. já tinha muito essa coisa do corpo, né? De experimentar no corpo aquilo que você, de alguma forma, não experimentou na sua infância, experimentar agora. E a proteção e segurança materna é diferente, né? É aquela segurança e proteção de quem está sempre te olhando e sempre cuidando para você não se machucar. O tipo de segurança que a mãe oferece é mais baseada no medo de que algo ruim vai acontecer, né? Então a mãe segura a criança, enquanto o pai ele ele passa esse tipo de segurança e proteção para o filho e depois o envia para o mundo, né? Enquanto a gente é criança e frágil, a gente... Oi? Limites tem a ver com pai, a palavra limites, né? A palavra limites, que Não também deixa transmite segurança. já, o pai já deixa ir lá no limite, vai, se É, machuca, vê. exato. Isso é Paulo, conteúdo daquilo isso que a também gente chama de... falar que um filho também só acessa o pai com a permissão da mãe, né? Que a mãe tem muito poder entre, né, de empurrar, de trazer, e não é porque tem um pai presente em casa que vai ter um pai presente na vida do filho, né? E aí vem também, por exemplo, questões de vícios, né, que normalmente estão relacionados a pai, porque vício é o limite, a busca pelo limite, então a busca por um pai, e muitas vezes o pai estando em casa, mas porque a mãe não dá acesso a esse pai. Não autoriza esse pai a deixar ele fazer o papel dele, né? Não, Uhum, não, deixa ele fazer tal coisa, e tá permitindo ou não dando limites, não deixando o pai fazer o papel de pai, né? Separando não o marido, mas o pai da criança, né? Então não é só um pai ausente fisicamente, muitas vezes, mas ali estando em casa e a mãe não tem como um filho chegar no pai sem passar pela mãe, né? Por isso até tem uma frase sistêmica que é: mamãe, por favor, me autorize, me abençoe a amar o meu pai, uhum. que Ou tem me que permita, me permita amar o pai tanto quanto eu amo você, né? Então, mesmo assim, gente, a gente sabe que existem famílias onde tem questões sistêmicas atuando, nas quais a mãe assume um papel mais masculino e mais paterno, enquanto o pai assume um papel mais feminino, materno, né? Então, são questões sistêmicas profundas que têm a ver com esse homem, esse pai, né? Esse homem, esse pai ainda está preso na esfera materna. Então ele ainda tem questões com a sua avó, no caso, teus pais né? também são filhos, né? Né, Teus hoje também. mesmo eu, a- hoje mesmo eu atendi uma pessoa que está passando por um sofrimento bastante grande depois de ter se separado e tal. E na dor, a dor dela está muito intensificada porque ela sente que ela decepcionou o pai de uma forma incrível, assim, né? Que ela é uma decepção para o pai. E o pai, e aí a constelação mostrou o quanto o pai estava preso nas dores da mãe dele, né? O pai do pai, no caso, faleceu quando o pai era novo e a mãe dele assumiu tudo e todos. Ela praticamente foi se casar de novo muito mais tarde, mas teve uma relação muito ruim com o padrasto dela, né? O padrasto dele, né? Do pai da cliente. Uhum. E aí, o que que ela disse? O que que o pai dela disse na hora que ela se separou? Tu vai ficar igual a minha mãe, sozinha e ranzinza.
né? E aí muitas vezes acontece isso. O pai ele não consegue enviar a criança para o mundo porque ele ainda está preso na esfera materna dele, né? Ele ainda está preso nas dores com a mãe dele. Então, esse pai ainda ferido em relação à sua relação com a mãe, ele segura a criança. Ele segura a criança e projeta sobre ela as suas próprias dores, né? E isso acontece claramente. Não vamos pintar também, né, Lu, uma, um não vamos pintar um quadro maravilhoso a respeito de todos os pais são dessa forma. Nós estamos falando da função paterna, do aspecto arquetípico do pai, né? Que Uhum. nem sempre as pessoas têm uma experiência dessa forma com o pai. Agora, quando a gente compartilha esse tipo de conteúdo, né, Lu, e a gente fala desse arquétipo e da função paterna, é possível, como aconteceu contigo e tu deu o exemplo aqui, né? É possível chegar a começar a olhar para o pai de uma forma diferente. Não E aí, aquilo que faltou, eu mas teu olhar, dor. pensar aquilo. E hoje, assim, eu olho assim, gente, mas eu sofri tanto por quê? Nem aconteceu tanta coisa assim, né? A gente se apega a algumas situações e coloca aquilo, que aí era o que eu queria falar também, né? Até botei ali no flyer, herói ou vilão, né? Porque a criança, ela tá muito conectada com ou isso ou aquilo. Não pode ser os dois. Não pode ter um pouco de vilão e um pouco de herói. Ou meu pai é um vilão, ou meu pai é um herói. Ou a minha mãe é vilão, ou a minha mãe é herói. Né? Não existe, não consegue ver a pessoa real e imperfeita, que é o que vai te libertar e te, né, e livrar de muitas dores aí quando tu consegue ver o ser humano que também é filho, que também está conectado com as dores e tudo mais. Então, gente, larguem o ou isso ou aquilo. Isso para tudo na vida é conectar, Tudo. né? Tudo vai ter até como é que é o nome dela? Isabela Couto, ela postou esses dias uma frase lá nos stories: o joio faz parte. Eu achei tão interessante. O joio faz parte. Ela é demais, né? A sacada dela são demais. O joio É faz parte. ótimo isso. É Uhum. isso. Mas primeiro eu preciso aceitar Ai, os ele meus tem pais. que ser bom. Não, ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. Não, gente, é os dois, um pouco de cada coisa ali, imperfeito, normal, como todo mundo, como tu, né? É por isso que a gente faz esse caminho de conhecimento, porque a gente pode, a partir desse conhecimento, fazer diferente com os nossos filhos, sabe? Fazer diferente a nossa vida hoje. A gente não pode mudar o que aconteceu com os nossos pais, mas a gente pode fazer diferente a partir de hoje. Desde que a gente consiga enxergar o pai como um ser humano, enxergar o amor dele por trás de todas as dores dele que ele projetou em nós, todas as nossas dores de abandono, de ausência que a gente acha que a gente teve, à medida que a gente vai encontrando e conhecendo a alma masculina, essa a gente vai tirando camadas, digamos assim, né? Tirando camadas ou lentes sujas dos nossos olhos e conseguindo encarar o pai diferente e principalmente poder ser um pai diferente para os nossos filhos, né? Um pai e uma mãe diferente para os nossos filhos. Porque o que que acontece se eu vejo o meu próprio pai como vilão? Honrar. Eu faço algo de bom com isso. Tá, eu recebi, mas eu vou fazer algo de bom. Isso é honrar. Pegar tudo que tu Isso. recebeu e fazer algo de bom. Aí tu já vai, como eu honro meu pai e minha mãe? Pegando isso tudo e fazendo algo de bom, né? Que é Exato. ser um pai um pouco melhor, né? Ser talvez mais flexível. Ah, meu pai foi muito rígido. Não, então mais flexível aqui, o quanto eu conseguir, né? Só que eu não consigo fazer isso, né, Lu, enquanto eu tô no julgamento. Enquanto eu tô no julgamento, se eu considero meu pai ou minha mãe um vilão, o vilão da história, aquele que é culpado
por ele não estava perto, não me protegeu, ou porque ele foi violento comigo e tal. Se eu considero ele como vilão e não consigo enxergar o amor, então o que acontece? Eu vou tentar ser o herói do meu filho. Eu vou fazer tudo do bom e do melhor para o meu filho. Eu nunca vou dizer não para ele. Eu vou dar de tudo que eu puder. Eu vou me sacrificar para que meu filho me ache o máximo. Uhum. Aí E já pro... adivinha? não vai dar certo também. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você, primeiro de tudo, você vai fracassar e depois você vai estar criando um monstrinho. Um Uhum. monstrinho que vai se tornar o vilão do seu neto. Uhum. Hum? É isso que vai acontecer. Então nós temos que ter uma perspectiva, e isso que é uma perspectiva sistêmica, né? Foi isso que o Bert Hellinger nos ensinou. A sua vida não é só a sua vida, cara. A sua vida é um conjunto, é um fluxo que vem de muito longe, passa por você e continua. Uhum. Se você não tiver essa perspectiva de que você está sempre em relação com 3 gerações no mínimo, você deve educar os seus filhos pensando nos seus netos, sabe? Você Uhum. conta as histórias que eu conto para o meu filho hoje aqui na cama dele antes dele dormir, são as histórias que eu quero que ele é o aprendizado que eu quero que ele passe para os meus netos. A Uhum. experiência que ele tem comigo hoje vai determinar totalmente o pai que ele vai ser para os meus netos. E essa é uma perspectiva sistêmica, essa é uma perspectiva transgeracional. A nossa vida atual levou a gente para um individualismo muito grande. A gente só quer saber das nossas feridas, da nossa própria cura, da nossa satisfação, da nossa segurança, do nosso sucesso, do nosso. Não é. Nós somos esse fluxo de vida que vem de muito longe e ainda vai permanecer por muito tempo. Uhum. Hum? Uma pecinha. É. Ah, Lu, eu que... fico muito feliz da gente poder conversar sobre isso, né? Trazer à luz. E voltando naquela questão de quando o pai é materno e Uhum. a mãe é mais paterna, né? Uhum. Independente de quem, muitas vezes isso acaba causando uma confusão na vida da criança. Acaba causando uma confusão, é verdade, internamente, porque no, quando a gente fala que a nossa alma ela foi construída do jeito que ela é há milhares e milhares de anos, né? Ela responde a coisas que estão no inconsciente coletivo, né? E foi construída durante milhares e milhares de anos. Então, quando a gente tem essa inversão, digamos assim, de polaridade, onde a mãe é muito masculina e o pai mais apagado ou mais materno, feminino, isso tem uma confusão dentro de nós. Uhum. Psicologicamente, Lu, é melhor que seja assim do que ter apenas uma mãe que faz tudo ou um pai que assume todas as funções. De alguma forma, se a gente deu conta de chegar até aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês, todos. De alguma forma, se você deu conta de chegar até aqui, nos seus 20, 30, 40, 50 anos, não importa, quer dizer que você teve o mínimo de função materna e função paterna. Porque aqueles que realmente existem estudos profundos, né, que mostram isso dentro da psicologia, que aqueles que não tiveram, por exemplo, a função materna do afeto e do acolhimento, tiveram doenças psíquicas tão profundas, né, como é a esquizofrenia, tão profundas quanto um autismo severo e tal, que não puderam, não sobreviveram, não sobrevivem muito tempo. Então, se você sobreviveu e você está aqui hoje, mesmo que seja aos trancos e barrancos, sabe? Mesmo que tentando e falhando nos seus relacionamentos, mesmo que tentando e falhando na sua vida profissional e financeira, se você está aqui é porque você teve o mínimo suficiente de função paterna e materna, mesmo que tenha sido invertido, mesmo que tenha sido um só,
que exerceu as duas funções, né? Mas agora, com esse conhecimento, e aí que eu acredito tanto nesse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, né, Lu? Que é compartilhar conhecimento. Agora que você tem esse conhecimento, começa a enxergar essas coisas, começa a trazer isso para o seu coração e para a sua vida. Meu pai, minha mãe, do jeito que eles são, cada um deu aquilo que podia para mim, eu absorvo isso e eu preencho meu coração com esse amor, do jeito que foi e como pôde ser, sem exigências, sem querer que fosse diferente. Esse é o caminho, então, da plenitude, né? Eu não vou para a vida tentando compensar algo, eu vou para a vida tentando dar o meu melhor. É. E vou até compartilhar uma experiência recente aqui minha, espero que eu não chore, mas vamos lá. Eu sempre busquei muito esse reconhecimento também, né? Do meu pai, até que um dia eu desisti, enfim, porque não vinha nem esse impulso. Agora eu vou fazer mais, agora eu vou fazer mais, né? E eu tenho vindo bem pouco para Floripa desde que eu me mudei para o Rio. E a última vez que eu vim, eu fui dar tchau pro meu pai e ele me abraçou e chorou muito, falando que queria estar mais perto de mim. Mas isso foi, eu não sei se foi do ano passado, foi esse, que aí eu vim depois de novo e ele não ficou perto de mim. Mas isso não quer dizer que ele não queira, às vezes eles não conseguem, né, Paulo? E às vezes a gente quer do pai muito mais do que eles conseguem dar. E não é que eles não sintam, né? E aí, não, isso foi do ano passado, no Dia dos Pais, ano passado, que ele me abraçou, enfim. Aí agora que eu vim Dia das Mães, ele não fez o que ele falou da outra vez, mas eu tô bem com isso. Só que eu vejo que ele sofre um pouco por essa falta. Só que aí não cabe a mim, né? Mas eu já olhei para isso, enfim. E, e esses dias a minha tia me mandou um áudio dizendo que ele estava falando de mim, o quanto ele se orgulha, chorando. E é dessa forma que vem o reconhecimento por terceiros. Então, assim, os pais sentem, eles sentem orgulho. Muitas vezes não conseguem falar, não conseguem expressar, eles não tiveram isso, né? O que eu gosto de falar também, às vezes uma mãe que não. Isso serve pai para mãe, né? Que não reconhece. Não. Ah, minha mãe não me. Como é que é? Não. Ai, não é a Não me prova. aceita. Não, não é. Não te incentiva, né? Ou não te Tá. apoia nas decisões. E muitas vezes a falta de apoio não é porque eles são contra ti, mas é uma questão de busca pela tua segurança, né? Por talvez o medo de tu fazer tão diferente ou de ir tão para frente e talvez tu sofra fazendo isso, né? Então fica aqui que é mais seguro. Então quando tu consegue ver amor em tudo, até numa falta de reconhecimento, até numa falta de apoio no que tu tá fazendo, e tu vê que por trás tem amor, que às vezes é o medo de tu fazer diferente e não dar certo, quando tu consegue ver amor em tudo, aí fica mais leve, É né? E verdade. eu vejo que hoje o meu pai sofre de essa nossa distância e que ele não consegue também fazer o que ele quer. Mas aí eu não posso, né? Não cabe a mim. Ele, E tá e tudo bem. Lu, ele, tu sabe, ele sofre, mas ele se orgulha também. Sim! E aí, quando eu venho, a minha mãe fala: teu pai fica tão feliz quando tu vem. E eu sei, eu Claro. sei. Então, hoje eu tento fazer a minha parte, que é estar aqui, estar presente aqui quando eu tô aqui, e, né, fazer o que eu posso fazer do que cabe a mim aqui. E agora, com o sofrimento dele, o que ele, a distância que a gente teve, aí é uma coisa dele também, não cabe mais a mim, né, Paulo? E cada um com as suas questões, isso é uma responsabilidade dele. A minha, eu tô nas minhas terapias tentando me trabalhar e agora a gente faz o que é possível agora, né? Mas o que eu quero dizer é ver amor em tudo, mesmo numa falta de apoio, numa falta Mesmo. de conhecimento. Se tu conseguir ver, né? Como eu falei, a falta às vezes de reconhecimento leva aí para o mais, leva para o impulso, para agora eu vou fazer um pouco mais, porque agora vai vir. E isso
não deixa de ser uma forma do pai educar, né? Enfim, cada Exato. um forma. E se tu conseguir ver amor em tudo e ver, tem uma frase que eu gosto do Luiz, que é a função do filho é se sentir amado pelos pais. E é isso, se tu conseguir ver isso, né? Tu já fez a mais da metade do caminho. Então era É, isso. a Vivi perguntou, né? Isso é uma questão comum até, né? Quem não conhece, quem não sabe quem é o pai, como fica essa dinâmica? Sabe, você pode nunca ter conhecido seu pai. Seu pai pode ter falecido quando você era muito pequeno. Ainda assim, você tem ele dentro de você, no seu coração, né? Você tem no seu coração. Existem formas da gente entrar em contato com o Pai, né? Em primeiro lugar, é se reconhecer quando a gente olha no espelho, a gente tem os traços do Pai. Todos nós temos. Então ali a gente reconhece, eu sou também o meu Pai. Ele está comigo presente aqui em cada célula do meu corpo. E quando E eu habilidade, vivi, ia viver, algumas é, habilidades que não é da minha mãe, de onde que é? É do teu é, pai. Ah, exato. né? Então, exato. Então, Quem tem aqui? É lá do teu pai. Então, olha para essa é, habilidade que tu tem que não é da tua mãe, né? E começa a reconhecer essas habilidades que também eu já fiz alguns movimentos exato. assim, foi bem interessante. A pessoa, nossa, realmente, agora eu tô vendo meu pai em mim, né? Só de perceber habilidades que, principalmente no trabalho, né? A forma que a gente se comporta no trabalho tem muito a ver com É. habilidades mais paternas. Vivi, nós estamos falando exatamente para a tua situação. Exatamente para a tua situação, mesmo que você não saiba quem é o seu pai, mesmo que nem a sua mãe saiba quem é o seu pai. Não importa. Ele está aí presente, isso vale para você. Tá? E aí, quando você entra em contato com um conhecimento como esse que a gente está compartilhando, é também a possibilidade de você reconhecer esse amor mesmo que você não tenha vivido. Você começa a enxergar que esse amor existe, que de alguma forma, através de outros relacionamentos, você experimentou esse tipo de amor. E isso te traz a consciência e você começa a se movimentar a partir desse amor. Mesmo que você não tenha experimentado esse amor como criança, hoje, através do conhecimento de uma prática espiritual, terapêutica, você resgata isso na sua vida, tá bom? É assim que se faz. Ô Lu, a, perdi o que eu ia falar. Eu ia dizer algo que eu esqueci agora. Mas tudo bem. É importante a gente. Essa é a resposta para todos, né? Nós temos o nosso pai, todo mundo tem o pai, mas como a gente falou aqui, cada um experimenta de uma forma diferente e às vezes, mesmo quando é interessante, né, as mulheres que começam a tomar consciência dessa questão e tem que criar o filho sem o pai por perto, começam muitas vezes a trazer outras referências masculinas para a vida do filho. E aí o E, filho começa a reconhecer esse tipo de amor diferente. e tem uma cliente minha, uma coach, olha que interessante. Ela falou assim, ela não conheceu o pai também, né? E ela falou assim: eu tenho mais amor pelo meu pai do que pela minha mãe, porque com meu pai eu não tive experiências negativas. Ah, Interessante. Ela tem bastante problema com a mãe. Ela disse: não, eu amo mais meu pai, eu sou louca pelo meu pai, eu nunca conheci ele. Mas eu não tive nenhuma experiência negativa. Então, olha como cada um é de um jeito, né? é claro que há um perigo, não estou dizendo que é o caso dela, mas há um perigo de criar um pai fantasia, né? Há um perigo de criar um pai fantasia idealizado e Uhum. depois projetar isso nos homens e não conseguir ter um relacionamento amoroso. Mas esse é o tema para uma outra live, né?
Ai, Lu, Paulo. obrigado por me convidar. Esse é um tema extremamente importante. Eu venho falando sobre, sobre pai a semana inteira aqui no meu Insta, né? Ainda tenho coisas preparadas para amanhã e domingo. E que bom, né, que a gente possa sempre fazer esse trabalho, né, Lu, de compartilhar o conhecimento que a gente tem para despertar as pessoas para um caminho de cura, de transformação, que Uhum, realmente está aí disponível. Basta a uhum, gente acessar, né? uhum. Heloísa, a gente respondeu aqui também a tua pergunta, ela voltou várias vezes essa pergunta. Quando o pai diz que não quer mais ser pai, que cansou dessa tal de família, como curar esse trauma? Primeiro que a gente falou aqui, pai também é filho, também tem as dores, ele tá lá nas questões dele também. E isso tem que ser visto, né? E como curar esse trauma? Terapia. Terapia É, terapia. e olhar Muita e terapia. aceitar. E tem alguma É. coisa lá que ela botou várias vezes. Eu quero acrescentar isso. Às vezes, o que que acontece? Deixa só eu separar uma coisa. Existe o pai e existe a função paterna, né? Tudo que a gente falou aqui sobre o amor, amor do pai, na verdade nós estamos falando daquilo que tecnicamente se chama função paterna, tá Uhum, bom? Então, quando um homem diz cansei, não quero mais ser pai, ele está dizendo eu já fiz o suficiente da minha função paterna, agora é com você. se vira, vai pra vida. Vai, e não existe nada mais poderoso e nada mais realmente amoroso que um pai pode fazer do que dar um belo chute na bunda do filho, sabe? Já fiz o que eu tinha que fazer com você. Agora é com você. Na verdade, quanto menos os pais fazem por nós, mais a possibilidade da gente crescer. Ir Uhum, atrás em busca de conquistar as nossas próprias coisas. Quando os pais dão demais, a gente fica pobre do nosso próprio caminho. Então, quando o pai diz cansei, não quero mais, ele está dizendo, não é que ele não vai mais ser pai, quer dizer que ele não vai mais exercer a função paterna. Ele já te deu o suficiente, agora, ó, se vira, vai embora, entendeu? Vai embora. Eu também, eu crio meus filhos, eu amo meus filhos. Vocês veem de vez em quando eu com eles nos stories e tal. Eu amo meus filhos muito, mas eu não vejo a hora também deles irem embora, fazer faculdade em outra cidade. Eu adoro a ideia do meu filho dizia que ele ia ser engenheiro da Lego e morar na Dinamarca. Eu acho isso o máximo. Vai embora o quanto antes, entendeu? Vai embora. Isso não tem nada a ver. Isso é amor. Isso é amor. Mas é um outro tipo de amor que às vezes a gente não conhece ou não se dá conta. uhum. Ai, que legal, Paula. Adorei. Então é isso, né? Amanhã a gente se encontra. Tô ansiosa para amanhã também. Dia inteiro, muito conhecimento aí, com certeza. E, Uhum. né? Mais uma vez, com certeza foi muito rico. Tinha um monte de pergunta que eu nem fiz as perguntas depois. Fui. Coloca E lá na minha caixinha, coloca lá na minha caixinha de perguntas que eu vou respondendo pro pessoal, tá? Eu abri uma caixinha de perguntas sobre o amor do pai ali nos meus stories. falou Se quase. se é, se ficou faltando alguma coisa, gente, coloca lá que eu vou respondendo ao longo do dia de amanhã, entre um respiro e outro, tá Tá. bom? Então tá, muito Então obrigada. tá. Até a próxima aí, a gente vai se falando. Beijo. Boa Tá noite. bom. Um beijo, Lu. Até amanhã. Tchau, tchau.